Bem-vindo a mais um podcast da Fique Bem e hoje eu tô com uma presença ilustre aqui. Eu quero apresentar para vocês o Dr. Orlando Ferrari. Ele é cirurgião geral e cirurgião plástico pela USP, especialização em reconstrução mamária pela USP, estágio em reconstrução mamária na Universidade da Califórnia, UCLA, Los Angeles. Ele também é especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele também é membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e com a sua paciente explantada há poucos meses, Cris Arantes. Sejam bem-vindos, doutor e Cris. Bom dia, pessoal. Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite, por estar aqui e passar essa informação tão nova para tantas pessoas. E muito obrigado também pelo convite, é um prazer. Espero que eu possa ajudar e trazer umas orientações aí para o pessoal. Com certeza, é um tema super interessante. Inclusive, eu já fiz algumas cirurgias também. A gente vai também abrir aqui o leque para falar sobre cirurgia plástica. Em que momento você deve procurar um profissional? Isso também é muito importante para que você possa ter o máximo de segurança. Doutora, a gente tem aqui algumas perguntas que eu coloquei lá na caixinha. E a pergunta para a gente começar a desenvolver aqui a nossa conversa é: quais são os sinais de problemas no silicone que podem indicar a necessidade de explante? Olha, geralmente o primeiro sintoma que a paciente relata é dor, tá? Dor nas mamas. É um dos principais, uma das principais queixas, um dos principais sintomas que leva a paciente a pensar em explante ou a procurar um médico para explante. Geralmente essa dor tem relação com uma contratura capsular importante, tá? A contratura capsular, é importante lembrar, ela faz parte de uma cápsula que o organismo forma em todas as mulheres, tá? Em todas as situações que tem silicone, todas as pacientes têm essa cápsula. Não necessariamente uma contratura capsular exagerada, com dor, como a gente falou, mas a cápsula em torno da prótese todos os pacientes fazem. E isso a gente vai falar mais para frente que tem relação também com toda essa fisiopatologia, essa questão da doença do silicone, que é muito discutida hoje. Então, a cápsula todas as pacientes têm, mas a paciente pode desenvolver uma contratura capsular importante, ela é dividida em graus, até chegar no grau 4, que é o grau máximo, que já causa dor na paciente, tá? Esse é um dos sintomas. Tem algumas pacientes que queixam-se de mamas quentes, a mama pode até ficar avermelhada, e outros casos também que ela pode ter sintomas sistêmicos, como eu falei da doença do silicone. Às vezes a paciente procura por sintomas inflamatórios inespecíficos, tá? Como dor nas articulações, dor na cabeça, queda de cabelo, insônia. São diversos sintomas inflamatórios difusos pelo corpo, que às vezes nem tem relação com a mama e que muitas vezes esses sintomas começaram após a inclusão da prótese e a paciente pesquisa e fala: poxa, isso pode estar acontecendo comigo. Então, esses são os principais sintomas, sinais e sintomas que as pacientes trazem no consultório para a gente, para orientações e ver se tem sentido realmente um explante no caso dela. Doutor, uma dúvida. Você falou aqui explante. Para a pessoa mais leiga, o que seria explante? Interessante. Realmente é bom a gente frisar isso. É um termo que já ficou consagrado para situações que a paciente tira a prótese e não coloca novamente. Tá? Se a paciente tira a prótese e coloca uma nova prótese, a gente mantém a nomenclatura tradicional de uma mastopexia com prótese, ou a paciente fez uma troca de prótese. Tá? Quando a paciente tira a prótese e resolve ficar sem a prótese, utilizamos essa nomenclatura de explante, ela não mais vai seguir com um novo implante depois da retirada do implante anterior. Tá. E contratura, o que seria esse termo? Eu sou bem leiga. Claro. Essa cápsula que eu mencionei, que se forma em volta da prótese, ela contém células que chamam miofibroblastos, tá? Células que têm capacidade de contração, como se fosse uma fibra muscular do nosso corpo, tá? E essas células com propriedades de contração, os miofibroblastos, em graus variados de acordo com cada paciente, elas podem contrair mais e apertar mais a prótese. Tá? Então, um pequeno grau de contratura, uma contratura grau 1, que a gente fala, provavelmente a maioria das pacientes que têm prótese terão, é normal.
Mas uma contratura de grau 4, que é o outro extremo que nós mencionamos, já é uma contratura doente, digamos assim, já é uma contratura que naturalmente, independentemente do explante, indica uma cirurgia, pelo menos uma troca de prótese, tá? Porque é uma situação que geralmente já traz distorção da prótese. Esse aperto chega já a distorcer e movimentar a prótese, levar a prótese geralmente para o lado, sai da posição, às vezes unilateral, muitas vezes bilateral, não necessariamente nas duas mamas, mas pelo menos uma das mamas já começa a distorcer, sair da posição, você já olhando. Na palpação você nota a mama extremamente dura, tá? Muitas pacientes no consultório, isso é importante orientar, chegam e falam, poxa, achei que fosse assim mesmo, achei que fosse normal, e a mama está extremamente dura. Eu falo, não é normal. Tá? E ela com dor, fala, poxa, achei que fosse coisa da minha cabeça, achei que fosse coisa da menstruação. Claro que no ciclo menstrual, dependendo do quanto cada paciente incha durante o ciclo, tem paciente que chega a ganhar 2 quilos, né? Variar 2 quilos no peso, dependendo do tanto que ela incha no ciclo. Isso pode piorar realmente a dor nas mãos, as mamas ficam mais sensíveis, mas muitas vezes não tem nenhuma relação com o ciclo. Realmente a contratura está tão apertada ali, tão dura, que isso causa dores. Realmente a mama fica muito endurecida. Então essa é uma contratura capsular de grau máximo. E é importante realmente as pessoas saberem que isso tem tratamento, precisa de tratamento. Quando chega nesse grau de contratura, já existe uma indicação cirúrgica. Mesmo se a paciente não estiver pronta para o explante, ela precisa pelo menos trocar o implante e tratar essa cápsula. Perfeito. Enquanto você estava me falando, veio aqui, existem 2 tipos de implantes, pelo menos assim, que vem do meu conhecimento. É aquele que é embaixo do músculo, né? E tem por fora do músculo. Tem isso mesmo, doutor? Ou eu estou viajando? É o que eu ouvi dizer, eu nunca coloquei, mas eu já ouvi dizer que é embaixo do músculo, implante e na frente, sei lá. Não sei, esse termo aí. Existe isso mesmo ou não? Existe. Existem várias técnicas de inclusão dos implantes, né? Várias formas de fixar, de estabilizar o implante e o plano também, e incisões diferentes também. A gente pode colocar ele pelas areolas, a cicatriz ficar escondida nas areolas, pode colocar pela axila, podemos colocar o implante por baixo das mamas, que é o clássico, é o mais realizado, e o plano que a prótese vai ficar, ela pode ficar embaixo da glândula, ou seja, acima do músculo, tá? Que é a prótese subglandular ou subfacial, se levantarmos a face do músculo, e embaixo do músculo. Tá? Embaixo do músculo, em situações estéticas, na verdade, é parcialmente embaixo do músculo. Isso é legal orientar também, a gente chama de dual plane, porque é um plano duplo, ele fica uma parte embaixo do músculo e uma parte não embaixo do músculo. A outra parte da prótese fica subglandular. Tá? Isso em situações estéticas é sempre realizado assim, em dual plane. É uma parte para estabilizar mais o implante, a ideia da técnica, e proteger mais o implante e deixar menos palpável e visível. Tá? Em situações de reconstrução de mama, que nós fazemos bastante, reconstrução de câncer de mama, o implante realmente fica inteiramente submuscular, embaixo do músculo, tá? E na maioria das situações eu coloco um expansor, a gente estica esse músculo, ganha espaço, estica a pele, e depois de 6 meses a 1 ano tiramos o expansor e reconstruímos, ou com lipoenxertia, ou com uma inclusão de prótese, tá? Então, esses 2 planos existem. O plano submuscular é o plano clássico, ele é o plano mais antigo. No início, nos Estados Unidos, quando a prótese começou, a prótese não era de silicone. É legal trazer isso aqui para o pessoal também. As próteses elas eram salinas, tá? O conteúdo era soro. Então, era até possível aumentar o volume da prótese, já com a paciente com implante, e eles eram um conteúdo de soro dentro. Então essas próteses antigas americanas, elas eram colocadas somente por baixo do músculo, não poderiam ser colocadas por cima. Então classicamente a cirurgia era feita em dual plane mesmo. Com o passar dos anos a prótese foi se desenvolvendo, ela passou a ser majoritariamente de silicone, e eles desenvolveram uma textura também para minimizar aquela contratura capsular, e com essa textura e uma prótese de silicone foi possível passar ela para cima, no plano subglandular. E isso foi uma evolução assim, depois dos anos 90, e quando a prótese foi ficando mais popularizada, e o silicone também. Isso é legal de trazer, porque nem sempre a prótese foi de silicone, no início ela não era. Tá?
E a prótese de silicone ela pode sim ser colocada em ambos os planos, vai muito da preferência do cirurgião, tem várias vantagens e desvantagens, tá? Mas falando em termos de explante, a prótese submuscular, embaixo do músculo, ela é mais trabalhosa e a cirurgia fica mais trabalhosa, mais dolorosa no pós-operatório, mais complexa também para a gente fazer a retirada toda da prótese e da cápsula em bloco. Tá? E o tempo de recuperação é maior, neste caso? No caso do explante, um pouco maior, sim. Um pouco maior. A cirurgia é um pouco mais complexa, tem que fazer a reconstrução da parede torácica. Eu particularmente devolvo a musculatura para a anatomia anterior, fixo novamente a musculatura. Então, é uma cirurgia mais complexa. E para fazer a retirada em bloco, a gente trabalha num plano mais complexo, mais perigoso ali, no plano da costela, realmente, ali da musculatura intercostal, já trabalhando bem próximo do pulmão. Né? Quando a prótese está acima do músculo, né, subglandular, a gente tem toda a musculatura para proteger o pulmão, ali, a caixa torácica da paciente. E quando ela está embaixo do músculo, a cápsula está em contato direto ali com a costela e logo abaixo já vem o pulmão e o coração da paciente. Em termos de problemas com silicone, dessas técnicas que você citou, quais delas é menos, assim, causa menos problemas? Existe ou não? Por exemplo, aqui a facial, não é a facial, como que é a subglandular e a submuscular. Isso. Em termos de causar problemas, não do explante. Boa pergunta. Acho que não tem nenhuma comprovação científica e também, ao meu ver, não. Acho que é interessante sua pergunta, realmente, é uma dúvida pertinente. Mas, nesse sentido, não. Eu creio que a cápsula vai se formar da mesma forma. A paciente, se ela tiver problemas com isso, com o ataque autoimune da cápsula, tudo isso vai acontecer naturalmente. Creio que essa reação ali do corpo e a contratura capsular seria a mesma. É mais uma questão técnica da cirurgia do explante mesmo, na hora da gente tirar, mudam algumas coisas e na hora de colocar a prótese, cada cirurgião tem suas particularidades. Eu particularmente prefiro evitar o plano submuscular sempre que possível, mas isso realmente é muito pessoal de cada cirurgião, de cada escola. Mas em termos de causar problemas, que eu achei interessante sua pergunta, acho que isso não mudaria, não. É bem sutil a diferença ali de plano, mesmo embaixo do músculo, como eu falei, em dual plane, está parcialmente embaixo e em cima, e o ataque autoimune seria o mesmo, enfim, a qualidade da prótese ali, isso não mudaria nada nesse sentido. Não. O que levaria, assim, por exemplo, não é o meu caso, mas assim, uma mulher querendo colocar silicone, o que leva ela a tomar a decisão nesses dois modelos de cirurgia, no caso? Você que atende mulheres, né? Claro. Então, essa é uma decisão que muitas vezes é difícil realmente. Algumas pacientes já chegam com uma ideia pronta, já chegam bem seguras. A maioria já pede para a gente decidir e orientar o que é melhor. É muito caso a caso, mas acho que o principal é a experiência do cirurgião com cada técnica e pesar os prós e contras de cada técnica também. Tá? Ver também se ela já tem uma cirurgia prévia. Tem muitas pacientes que a cirurgia já foi feita embaixo do músculo e está tudo bem, ela quer fazer só uma troca de prótese. Mas quando você vai fazer uma primeira cirurgia de prótese de mama, eu acho que a conversa com a paciente ali é fundamental, orientar, explicar. Eu sempre peso os prós e contras de cada plano, né, de cada tipo de cirurgia. E o paciente entende bem, eu acho que vai muito da experiência do cirurgião e da confiança também. Tá? E os tipos de prótese também. Tem a prótese que é anatômica, que tem formato de gotinha, a prótese que é redonda, texturizada, com mais textura, menos textura. Acho que são vários fatores, o tamanho, que depende muito da confiança realmente da relação médico-paciente. E eu acho que cabe ao cirurgião orientar muito bem e também a capacidade dele de captar o que a paciente deseja. Né? Eu não acho legal, eu sempre comento isso no consultório, nenhum dos extremos, nem a paciente impor a técnica e tudo o que ela quer e nem o cirurgião. Tem cirurgião também que tem esse perfil, às vezes, fala, você vai colocar tantos ml, vai ser assim, vai ser assim. E a paciente também, às vezes, eu quero assim. Eu acho que não, acho que tem que ter uma conversa, acho que tem que tem que existir essa fusão de ideias e a paciente deixar claro o que ela deseja, o cirurgião estar aberto para isso
e o cirurgião explicar o porquê que ele acha melhor fazer de tal forma e enfim, eles chegarem num acordo, tanto de tamanho, quanto se vai ser embaixo ou em cima, o tipo de prótese, a marca, tudo isso tem que ser combinado antes da cirurgia. Perfeito. E aproveitando, nós estamos aqui com a sua paciente, né? Cris, você colocou silicone há quanto tempo? Não sei se você já tinha feito manutenções. E por que você tomou a decisão de fazer o explante? Você poderia compartilhar com a gente? Posso sim. Eu coloquei o silicone em setembro de 2013. Faziam 10 anos. Em 2020, após a minha segunda gestação, eu já tinha notado as minhas mamas muito grandes, estavam desproporcionais, e a minha prótese direita, ela virava muito, muito, assim. Ficava parecendo toda deformada. Você sentia virar no corpo? Sim, completamente. Além de você ver ela, você olhava, você via ela toda virada. Doutor, depois você pode falar sobre isso? Claro. Aquilo me incomodava. Então, eu não sabia se era porque eu tinha já engordado, eu estava amamentando, eu não sabia se vinha disso. Porém, eu me peguei ao passado, quando eu coloquei, em menos de um ano, ela tinha virado a primeira vez. E aí, eu voltei no consultório, a enfermeira foi lá e desvirou e falou, é normal. Passado-se um tempo, eu senti umas dores na mama, passou. E eu segui a vida. Quando veio essa gestação, que eu vi que estava virada, deformada, ao meu ponto de vista, tá, doutor? Você me corrige depois. Ela era deformada, porque você olhava uma mama de um jeito, outra do outro. E eu amamentei por quase 2 anos. Nessa, eu comecei, olha, contando as minhas particularidades, a ver que realmente estava uma mais virada para cá, a outra mais para lá. Não estava já uma coisa bonita. E eu falava pro meu marido, eu quero trocar. Né? Vou trocar. Até começar a notar o que eu vinha passando nos últimos anos. Apareceu a doença da síndrome da Ásia, né? E aí eu falei assim, nossa, será que tem a ver? E eu fui pesquisando. Comecei a consultar médicos. Passava em vários médicos. E falava sim. Fizeram a ressonância, mas nunca tinha visto nada demais. Ah, tá tudo bem. Até que uma amiga minha falou assim, amiga, tá estranho, não tá tudo bem. Você tá com a sua tireoide alterada, seu cabelo cai demais. Falou assim, você não quer passar no doutor que a minha amiga passou? Eu falei, até conto pra ele. Ai, mais um, não, eu não quero, eu tô cansada, eu não sei mais o que fazer. Porque ao mesmo tempo que você quer ter a parte estética, né, você tem medo. E aí eu falei, tá, eu vou. Porque ela insistiu muito, eu falei, eu vou. E aí eu passei na consulta com o doutor. Ele pegou essa minha ressonância e aí ele falou... Isso há quanto tempo? Foi Uns 3 meses, né? Foi. Nossa, é recente, então. É recente. Eu conheci ele foi em setembro. Foi quando eu ia... Não, foi em agosto. Em setembro, a gente já marcou a cirurgia para outubro. Eu lembro que você tinha comentado comigo. Foi. E aí eu peguei e falei assim... eu vou fazer a cirurgia, né? A princípio, meu marido e eu, a gente queria trocar. Depois eu fiquei com medo. Eu falei, e se acontecer alguma coisa depois com a nova prótese, né? E aí eu falei assim, eu vou ficar me submetendo à cirurgia. Esse foi meu ponto-chave. Eu vou me submeter à cirurgia se acontecer com uma nova prótese. Né? Porque aí ele vai contar direito o que ele viu na minha ressonância. Sim. Eu acho bem bacana, ele vai poder explicar melhor. Mas não estava nada agradável. Para você, né, no caso. Não estava nada favorável para mim. Sentia muita dor ou não? Não era muita, mas ficava um pouquinho. Tinha hora que vinha umas pontadas. Você não sabia o porquê. Né? Mas eu falei assim, deve ser normal, né? Aquele médico já falava que era normal. E você vai prosseguindo. Você vai postergando, né? Uma dor insuportável. Você vai empurrando com a barriga. Legal. E aí eu peguei, fui no Dr. Orlando, senti a confiança quando... Eu vou falar adendo. Na verdade, eu já queria fazer. Eu estava 1 ano esperando para fazer a cirurgia.
E aí, quando eu fui lá, eu falei assim, eu quero fazer, mas eu quero já fazer tudo. O corpo inteiro, doutor. Já tá ali sofrendo, né? É verdade. Sofreu um pouquinho a mais. Eu percebi que ele nem falou nada e eu esperando o final da consulta pra falar. E aí? Vai. E não foi assim como eu planejava. Ele falou, a gente vai fazer só o explante por enquanto, né? E aí ele explicou dos riscos, as horas de cirurgia. A gente na hora fica assim, aí depois eu falei assim, não, tudo bem. O que me chamou mais atenção foi esse cuidado dele falar assim, porque como que eu vou fazer uma abdominoplastia, uma lipoescultura, Tudo. e um explante de uma vez só? Ele falou assim, quantas horas vai ser de cirurgia? É um risco muito grande, né? E aí foi quando me acalmou e eu falei, tudo bem. E aí a gente partiu para essa do explante, né? Eu tenho um histórico familiar muito grande com problemas no coração e eu ficava assim na minha cabeça. Ai, meu Deus, eu fiquei 10 anos com a prótese. Aí daqui a pouco eu troco, tenho que fazer a cirurgia de novo. Será que eu vou estar uma pessoa infartada? Será que eu vou estar com uma pessoa com problema no coração? Né? Pelo meu histórico familiar, eu tenho tanto de mãe quanto de pai. Isso também é importante, né? Analisar. São todos infartados. É um histórico muito grande. Eu falei assim, eu não sei se eu vou ter saúde para suportar outra cirurgia daqui 10 anos, 7 anos, 12 anos, né? Eu conheço gente que tá com prótese há 13, 18 anos. E você é nova, hein, Cris? Sou. É interessante essa forma de pensar, né? Pensando Isso no daí futuro. é muito comum das pacientes explante pensar da forma da Cris, viu? É? Às vezes de falar, poxa, não sei se eu queria o explante e tal, mas vou fazer mais uma depois, mais quantas? E falar, vou fazer para me livrar de cirurgia de mama e parar com essa sequência, né? Isso daí é realmente interessante, tá? E eu vou até aproveitar um gancho que ela falou dos 10 anos, e você também já havia me perguntado, né? Indicações de explante, de troca. Existiam nas gerações anteriores de prótese uma indicação de troca a cada 10 anos, especificamente 10 anos. E era uma validade do implante. Tá? Isso também é muito discutido e tem a ver com o que a gente está falando. Então, hoje, essa última geração, a geração mais moderna de prótese, não existe mais essa questão de validade do implante. É uma validade indeterminada, ela não vence com 10 anos a princípio. Tá? Mas isso não quer dizer que o implante vai durar para sempre, que ele é eterno. Tá? Realmente é uma cirurgia que precisa de manutenção. Esse raciocínio da Cris está certo. Muitos pacientes pensam nisso mesmo, principalmente pacientes que já tiveram seus filhos, já estão numa fase mais madura, já focando em qualidade de vida. Fala, poxa, eu vou trocar agora para depois trocar de novo? Quando, doutor? Eu falo, não sei, a gente não tem essa resposta. Aí muitos pacientes falam, vai ser daqui a 10 anos? Eu falo, não sei. A resposta hoje é não sei, porque a prótese não vence mais em 10 anos. A gente troca hoje sob demanda, tá? Então, além daquelas questões que eu te falei de dor, de várias coisas, eu vou aproveitar esse gancho da Cris do próprio exame. Às vezes a paciente me procura sem dor nenhuma, não tem nenhum problema, não tem aquela contratura muito dura, não tem nada, mas traz um exame e fala, meu mastologista, meu ginecologista me encaminhou para você avaliar uma troca ou explante, porque minha prótese está rodada, minha prótese está virando, está rodada no exame, minha prótese está rompida. Às vezes aparece no exame, pode aparecer no ultrassom, mas principalmente na ressonância magnética tem uma sensibilidade maior. A ressonância magnética é o exame padrão ouro para avaliar a prótese de mama. Tá? Então, muitas vezes a paciente vem encaminhada mesmo, ou faz o exame e me procura, porque viu no exame que a prótese está rompida, ou a prótese está rodada, está fora do lugar, ou Isso é normal, doutor? ou tem líquido. É muito comum. Tá? É uma evolução praticamente esperada com algum tempo de prótese. A gente não sabe quanto, mas pode acontecer. Tá? Da prótese romper, ou de pelo menos acumular um líquido em volta. Tá? Se não tiver rompida, hoje a gente percebe que existe um termo que a gente popularizou, que não é correto, mas uma transpiração do silicone ali para fora do invólucro da proteção da prótese, tá? Que do inglês é gel bleeding, o termo em inglês. Também não é correto, que seria um sangramento de gel, mas são termos que a gente usa, transpirar gel, gel bleeding, que nada mais é do que ter gel de silicone fora da prótese, né, dentro da cápsula ali,
fora da prótese, sem uma ruptura aparente. Você tira a prótese, ela não está cortada, mas tem muito gel. Isso em praticamente todos os implantes que eu faço, eu verifico. Tá? No seu caso também, praticamente todos os casos tem muito silicone fora, mesmo sem a ruptura. Então isso também pode aparecer no exame, a gente vê, e isso teoricamente é irritante para o organismo, né? O silicone fora da prótese pode realmente ter um fator irritativo maior. A ideia é que ele ficasse dentro do invólucro, né? Então, hoje, essa troca de prótese, ela é sob demanda, com todos esses fatores que a gente mencionou, falei os principais mesmo, de dor, de ruptura da prótese, de uma contratura bem grande, prótese que está rodando, né? Prótese fora do lugar, líquido, se tiver muito líquido, seroma, né, que é o líquido normal, ou gel de silicone fora. Isso hoje, a ressonância está tão boa que tudo isso aparece na ressonância muitas vezes. Se não aparecer, a gente verifica no intraoperatório. Mas tem vários fatores ali que você vê de indicação de troca de prótese que não dependem da idade da prótese, né? Então esse raciocínio seu está correto. Muitas pacientes hoje falam, olha, eu quero qualidade de vida, porque isso pode acontecer em 10 anos, pode acontecer em 30, pode não acontecer, mas pode acontecer em 6 meses. A gente não sabe, se a prótese romper em 6 meses e 1 ano, vai precisar de manutenção. Então, o cirurgião que se propõe a colocar uma prótese de mama na paciente, ainda mais hoje, né, à luz dos conhecimentos de hoje, tem que ter uma conversa muito franca realmente com a paciente sobre isso, sobre desde a doença do silicone, da síndrome ásia que a gente mencionou, alguns outros tipos de câncer relacionados à prótese, que eu vou mencionar com você também, a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que até sobre essa questão realmente de manutenção, não é a última cirurgia da paciente, isso tem que ser muito transparente, sabe? A gente não sabe, na verdade, a resposta mais honesta do cirurgião é não sei quando será a sua próxima troca, é sob demanda. Tá? Se tudo for muito bem, pode ser que realmente o paciente consiga atravessar décadas com a prótese. Mas pode ser que ela precise trocar com menos de 1 ano. Tá? Eu já vi casos de pacientes me procurarem porque teve contratura muito intensa, trocou e não passaram assim 6 meses a paciente já procurando para uma nova troca porque falou, desisto. Tá? Já tive vários casos assim de 6 meses, 10 meses, de menos de 1 ano, a paciente já fazer uma contratura intensa, tá? Depois de uma contratura que ela desenvolveu após anos, desenvolveu mais rápido. Isso pode acontecer. Tá? Então, realmente foi interessante. E respondendo melhor a sua pergunta também da prótese rodando, isso pode acontecer sim, com qualquer tipo de prótese e com qualquer cirurgião. Enfim, isso daí é uma coisa que é uma consequência possível de ter prótese de silicone, vamos chamar assim. Tá? É uma consequência que realmente eu falo com as pacientes, falo, mas como faz para não acontecer isso? A única forma é o explante. Tá? A única forma de você garantir que uma prótese nunca vai rodar, que não vai ter um mau posicionamento, não vai sair do local, é o explante. Pode? A prótese do bumbum é a prótese que mais faz isso de todas. Sério, doutor? A prótese de glúteo, ela roda muito, porque a paciente senta sobre ela, é um plano mais delicado. Essa prótese do bumbum, ela fica dentro do músculo. É diferente daquilo que a gente falou, não fica nem embaixo nem em cima. A gente abre o músculo e coloca. Ela é a prótese que mais roda realmente. Eu não faço essa cirurgia, eu faço bastante explante de glúteo e a gente reconstrói com lipoenxertia do glúteo. Então, essa roda mais mesmo. Tem uma taxa mais alta de infecção, de abrir ponto, de deiscência e de rotação da prótese. Mas mesmo a prótese de mama, ela pode rodar sempre nas melhores mãos. Isso é uma complicação, uma consequência possível de qualquer cirurgia de prótese. E a única forma disso não acontecer, realmente, garantidamente, é fazer o explante. Tá? Hoje existem diversas técnicas que eu comentei de estabilização da prótese. Tá? Colocar embaixo do músculo, que a gente conversou também, é uma das técnicas possíveis de estabilização da prótese. Existem diversas outras, mesmo acima do músculo, o sutiã interno, alças musculares, formas de travar mais para evitar que ela saia do lugar, que ela caia também, né? Que ela desça muito rápido e que ela rode. Mas isso, claro, é uma forma de melhorar a estabilização, mas a prótese pode rodar sim. Tá? E próteses rodando, como a Cris comentou, também, a princípio, é uma indicação de cirurgia. Tá? É difícil, com a prótese realmente rodando assim na mão, você manter esse implante. Geralmente isso causa um desconforto, dor também, e a prótese está livre, solta. Isso é uma indicação de explante também, ou de troca, pelo menos da prótese para estabilização. Tá? São diversas indicações de troca de prótese ou de explante hoje,
mas não baseada em a cada 10 anos. Eu acho que foi importante a gente tocar nesse assunto mesmo, porque a maioria dos meus pacientes de explante pensam dessa forma também. Falam, poxa, estava querendo colocar mais uma vez, mas prefiro fazer algo definitivo. Vamos fazer uma cirurgia definitiva, quero curtir a vida, viajar com meus filhos e curtir a família, sabe? Então, acho que é um ponto interessante realmente a gente discutir. Tem que pensar. E também na questão financeira, né? Sim. Porque você vai fazer uma cirurgia, você vai precisar fazer... É que nem carro. Eu quero ter um carro de 100 mil reais. Aí eu vou ficar com ele 5 anos sem fazer manutenção. Não tem como, né? E a cirurgia, eu acredito que seja para o mesmo lado, né? Pensar, eu vou fazer a prótese, mas daqui 5, 10 anos, ou pode ser que antes, eu preciso fazer uma manutenção, né? Com certeza, concordo completamente. E além dessa questão, já vou trazer um ponto importante aqui, que a Cris também comentou sobre a síndrome ásia, né? Doença do silicone. Esse ponto é importante, é extremamente controverso, tá? Na literatura ainda. Eu acho que no momento ainda vai muito da experiência de cada cirurgião, da vivência. A gente discute muito isso no consultório, né? com as pacientes. E eu acho que, por hora, a gente cirurgião, tá? Eu digo cirurgião plástico, tem que ser muito ponderado, sem extremismos, mas aberto também ao que vem acontecendo, às queixas das pacientes, tá? Eu vejo muito os extremos acontecendo hoje, tá? E eu acho que a gente tem que ser ponderado aqui. A síndrome ásia, ela é uma síndrome descrita como uma reação autoimune, tá? O seu corpo atacando ali, produzindo anticorpo, e a prótese funcionando como um adjuvante. Tá? Foi uma síndrome também descrita não só com prótese de silicone de mama, mas com vacina, com prótese de joelho, de quadril, ortopédica, qualquer corpo implante estranho. Implante da beleza, né? Já ouviu falar Exatamente. Implante da beleza. Então isso existe, sim. A síndrome ásia ele existe. Tem todo sentido. É um corpo estranho no seu organismo, que vai bem na maioria dos pacientes, mas tem alguns pacientes, e geralmente mulheres jovens são mais reativas de forma autoimune mesmo, as doenças reumatológicas incidem muito mais em mulheres jovens, tem relação com o emocional também, tá? Tem muita relação com o emocional essa questão autoimune, geralmente descompensa muito quando a paciente está numa fase emocionalmente ruim, tá? E então, assim, nessa síndrome ásia seria o seu corpo produzindo autoanticorpos mesmo e você atacando um corpo estranho dentro de você, no caso a cápsula ali da prótese, né? E isso tem um sentido teórico e cada vez mais isso vem sendo pesquisado e provado também. Os reumatologistas também, a própria Sociedade Brasileira de Reumatologia, junto com a nossa Sociedade Brasileira de Plástica, vem estudando muito isso e as coisas estão avançando bastante nesse sentido. E aí, em paralelo, que não é tão paralelo, mas eu acho que a gente chega no mesmo caminho, existe a doença do silicone, que são esses diversos sintomas que a gente até mencionou no começo do podcast, inflamatórios difusos, que acredita-se ser causado pela prótese. É difícil, muitas vezes, a gente diferenciar realmente se todos esses sintomas vieram pela prótese. É um viés difícil, porque isso pode ter relação e pode não ter relação. Então, em todas as consultas, a gente tem que ser muito ponderado com a paciente sobre a possibilidade de melhora dos sintomas, tá? Mas são sintomas inflamatórios difusos, que a gente falou de fadiga. A fadiga é muito marcante, e dores nas articulações, dores de cabeça, queda de cabelo. São diversos sintomas inflamatórios difusos do corpo todo, muito parecidos com os sintomas inflamatórios de qualquer doença reumatológica autoimune, como lúpus, artrite reumatoide, que o pessoal conhece, espondilite anquilosante, várias doenças autoimunes que cursam com esses sintomas parecidos com os da doença do silicone. Então, geralmente, quando a paciente passa com o reumatologista, que eu recomendo, ele costuma descartar essas outras doenças autoimunes não relacionadas à prótese. Eles não estavam com isso? Não tinha esse diagnóstico, tá? O problema dela era mais local na prótese. Mas talvez a maioria das pacientes de explante hoje tem alguns desses sintomas. Ela tinha alguns sintomas de doença do silicone também, né, Cris? Eu tinha o hipotiroidismo, eu tenho, né? O hipotiroidismo. Exato. E assim, a gente vê muito essa relação dos sintomas, tá, da doença do silicone e, após o explante, a melhora deles. Então,
eu acho que sem extremismos, mas existe sim, eu acredito, tá, que uma parcela da população, claro que é pequena comparado com toda a população que tem silicone, não são todas as mulheres, mas existe sim uma parcela da população que é mais reativa, é mais autoimune e reage de uma forma mais exagerada, mais exacerbada mesmo à prótese e faz essa reação funcionando como um adjuvante, tá? E desenvolve sintomas inflamatórios realmente. E no pós-operatório dessas pacientes, a gente verifica uma melhora muito grande desses sintomas. Tá? Então, é difícil falar que tudo isso é coincidência, como muitos falam também, sabe? Eu acho que a gente vê no consultório, eu vejo, pelo menos nos meus casos, uma melhora muito, muito grande desses sintomas. Tá? E eu já tive também diversos pacientes que acompanham com reumatologistas que foram encaminhadas para mim para retirar a prótese, para explante, para controle da própria doença reumatológica, uma situação um pouco diferente disso que a gente está falando. A gente não está falando em síndrome ásia, mas a paciente que tem um diagnóstico de lúpus, tem um diagnóstico de espondilite anquilosante, está com difícil controle, o reumatologista já fez todos os corticoides, metotrexato, já fez biológico e está com uma difícil de controlar. A paciente tem prótese, ele fala, tira a prótese, por favor. E eu tiro a prótese e geralmente essas pacientes melhoram bastante, até laboratorialmente. Você vai lá no laboratório, as provas de inflamação, o PCR, VHS, o FAN, os autoanticorpos, eles caem bastante e a paciente tende a melhorar. A maioria das pacientes melhoram bastante. Então, parece sim haver uma relação autoimune em algumas pacientes e a prótese funcionando ali como um adjuvante. E existe também essa questão que eu falei anteriormente do silicone ser mais irritativo mesmo, mais tóxico para o organismo livre, fora da prótese. E eu acredito, como a gente faz muito explante, sempre verifica essa presença do silicone fora, mesmo quando a prótese não está rompida. Quando ela está rompida, tem muito silicone fora, obviamente. Mas mesmo quando ela não está rompida, praticamente sempre eu verifico silicone fora da cápsula. Então, eu acredito que isso também funciona como um fator irritativo maior, que antes não era algo muito sabido, muito pesquisado. E esse silicone realmente sofre um ataque autoimune das pacientes. Essa é a teoria. A gente vem estudando isso, eu também estou estudando, estou fazendo a minha ciência acadêmica nesse sentido. Acho que, ao invés de criticar e falar que isso não existe e tal, é muito melhor a gente fazer ciência e pesquisar e descobrir. Sim. E publicar, né? Medicina eu acho que deve ser assim, sem os extremos, mas a gente fala, poxa, parece que realmente tem sentido, vamos estudar, vamos pesquisar. E na minha experiência pessoal, pelo menos, as pacientes melhoram muito com o explante, tá? E esses sintomas inflamatórios todos, a dor nas mamas, toda essa fadiga é muito marcante, a melhora, o paciente fica empolgado, volta para a academia. Então, a melhora é muito grande, realmente, nos casos que a paciente estava bem sintomática e tinha sentido. E diretamente proporcional também ao que eu encontro na cirurgia. Eu vejo que os casos que a prótese estava mais rompida, com mais gel, com mais líquido, a cápsula mais dura, sabe, mais inflamada e tal, são os pacientes que mais melhoram no pós-operatório. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, que eu encontrei fungo dentro da prótese, dentro da cápsula, estava tudo embolorado, essa paciente melhorou muito rapidamente. Pus, sangue, tá? Então, assim, a gente encontra coisas, às vezes, não só silicone, mas diversas outras... infecção, bolor, exatamente. Tá? Então, era uma prótese de mais de 20 anos. Então, assim, nós temos... E a pessoa nunca tinha, desculpa, doutor. Nunca tinha trocado. Então, gente... Então, assim, você vê que realmente tem sentido, tem uma relação. Mais estudos realmente precisam ser feitos, que é a conclusão de todos os estudos dessa área. Precisamos de mais estudos. Parece que sim, precisamos de mais estudos. Eu acho que é isso mesmo. Então, vamos estudar, né? A minha opinião pessoal, tá? Estou te dando aqui, ao invés de criticar e falar que isso não existe, eu acho que essas pacientes precisam sim ser tratadas, tá? Precisam ser bem tratadas. Eu sempre friso, a gente conversa sobre isso. É uma reconstrução de mama. Então, tem que ser com um médico realmente que tem experiência com reconstrução de mama. Para fazer bem feito, precisa fazer com alguém que tem experiência em reconstrução de mama, senão pode ser um problema. Não é simplesmente tirar a prótese, tem que fazer toda uma reconstrução. E, importante falar também, tá? Vou falar sobre a questão do bloco. Isso é muito discutido, a gente está falando de explante aqui, isso precisa ser falado. É também extremamente controverso entre os colegas plásticos e também na literatura, tá? As cirurgias que são feitas em bloco, em medicina como um todo, são cirurgias geralmente oncológicas. Tá? Cirurgias que você não pode deixar espalhar células e que tudo tem que ficar contido lá. Então, se o paciente tiver, por exemplo, um sarcoma nas costas, no músculo, um câncer, você tem que ir lá e tirar toda essa peça em bloco sem violar ela, ainda com margem de segurança.
Tá? Então, é muito discutível hoje na literatura essa questão de fazer o explante em bloco ou não. Eu faço todos os explantes em bloco e eu acredito bastante nisso. Primeiro, por tudo isso que a gente conversou, dessa questão inflamatória, de líquido lá dentro, fungo que eu já encontrei, que eu mencionei, o silicone que está livre ali. Então, é preferível, na minha opinião, fazer em bloco, sendo que eu sei fazer, que a gente consegue fazer. Eu não vejo por que não fazer em bloco e já tirar tudo que tiver ali de contaminação, de silicone, de autoanticorpos, tudo, tirar isso da paciente como um todo. E aí eu pego na mesa, depois que acaba a cirurgia, abro e verifico tudo o que tinha lá dentro. Tá? Durante a cirurgia, nada do que tinha ali em volta da prótese, ruptura, líquido, bactéria, qualquer outra coisa, fica ali na paciente. Tiro como um todo, a gente descasca ali, como se estivesse descascando, tirando a casca da laranja ali, e tiro na mesa e abro depois da cirurgia. Eu gosto de fazer isso por conta por segurança mesmo, desde desses sintomas, essa questão autoimune, para a paciente melhorar. Eu acredito que ela pode melhorar mais rapidamente, melhorar mais fazendo assim, do que deixando cápsula lá ou tirando por fragmentos e deixando todo aquele conteúdo extravasado lá no tórax da paciente. E uma outra questão importante que eu acho que é fundamental conversar, tanto quando a gente fala de explante quanto de colocar uma nova prótese ou trocar uma prótese, é a questão do linfoma anaplásico de células gigantes, tá? O ALCL. Isso é muito pouco falado no Brasil, nos Estados Unidos é muito, muito comentado, tá? E não só o linfoma, que é um tipo de câncer, mas o ano passado surgiu um novo tipo de câncer, um carcinoma espinocelular, que é um carcinoma parecido com de pele que a gente tem. Então agora a gente já tem 2 tipos de câncer que são relacionados à prótese, tá? Causados pela prótese. Eles não são considerados câncer de mama, porque eles não se desenvolvem na glândula mamária, o câncer de mama fica à parte nesse sentido, mas são cânceres que se desenvolvem na cápsula mamária e devido ao silicone. Então isso é extremamente importante, relevante, na minha opinião, é extremamente raro, mas é algo que deve ser levado em consideração. Mesmo sendo raro, é um dispositivo que hoje, sabidamente, em alguns casos raríssimos, a paciente pode desenvolver um câncer. Tá? Então, isso eu acho que é pouco comentado, pouco falado, acho que deveria ser mais divulgado. Apesar de raro, eu sempre falo com as pacientes, é o seu corpo, você precisa saber disso, você precisa opinar sobre isso. Né? Eu acho que é desonesto colocar um dispositivo na paciente hoje, não estou falando de próteses antigas e tal, isso daí a gente comenta sobre isso e estuda bastante, talvez há uns 6 a 8 anos, tá? Que ele surgiu. Mas eu acho que hoje não dá para colocar uma prótese ou para comentar sobre explante, ou enfim, sem tocar nesse assunto. É raro, mas é um tipo de câncer. Tá? É muito importante. Agora já surgiu mais um tipo de câncer. Então, acho que também, como a gente falou, precisa de mais pesquisas, mais estudos. A gente vem estudando cada vez mais o linfoma também. Nós do grupo de mama focamos muito nessa questão do linfoma, porque é algo que é muito importante, inclusive para quem trabalha com câncer de mama. Né? E a gente usa muitas vezes expansor ou prótese na própria reconstrução de mama, então isso vem sendo muito discutido. Tá? Inclusive eu tenho diversos pacientes de câncer de mama que reconstruíram com prótese, me procuram para fazer o explante, porque um dos motivos porque estão preocupados com linfoma, não querem ter mais nenhum tipo de câncer e passar por isso novamente. Tá? E aí a conversa é outra, eu faço, mas tem que ser muito bem combinado e caso a caso. Tá? Enfim, o linfoma ele é raríssimo. O que é importante para o pessoal aí saber a princípio? Depois eu recomendo até pesquisar melhor quem estiver passando por isso, ou quem estiver pensando em colocar uma prótese ou fazer um explante. Eu acho que o linfoma é importante, chama ALCL a sigla, tá? Em inglês, que é relacionado à prótese, mas ele é muito raro. Ele se desenvolve geralmente a partir de 10 anos de prótese, geralmente na literatura. Tá? Tem relação com o líquido, com o seroma. Então hoje a gente fica muito em cima do líquido, eu fico muito em cima. A gente não aceita mais um seroma crônico, o paciente volta depois de anos com líquido e está tudo bem. Não, esse líquido ou tem que tirar a prótese, enfim, tudo que a gente falou, ou pelo menos puncionar e analisar esse líquido, porque hoje a gente vê uma relação com o líquido. E com a textura do implante também parece que tem uma relação com o biofilme. Tá? Então, isso é extremamente relevante. E, só para fechar o raciocínio aqui com vocês, o tratamento deste linfoma,
Geralmente ele é um linfoma mais indolente, que a gente fala, mais lento, mais um tipo de câncer mais bonzinho, mais calmo, geralmente, tá? Na literatura. E o tratamento dele é tirar a cápsula inteira em bloco, tá? Então, juntando tudo isso, e a gente vai fazer o diagnóstico disso quando eu estou com a paciente ali em sala, no pós-operatório. Tá? Não é igual o câncer de mama que a gente faz uma biópsia, faz um nódulozinho. Pode ser feito esse diagnóstico do líquido que a gente mencionou antes, se tiver só um líquido, o paciente não quiser operar, mas na maioria dos casos a gente descobre esse líquido no intraoperatório, eu mando para análise, tem todos uns exames específicos para análise desse líquido e mando a cápsula inteira, tiro a cápsula toda e mando toda essa cápsula para análise. Então, o diagnóstico vai ser feito no pós-operatório e a conduta é tirar em bloco inteiro, justamente para não ficar nenhum tipo de célula ali do câncer na paciente. Se eu não tirei em bloco no explante e vier positivo, já não foi feito da forma correta. Então, esse linfoma já é estudado há muitos anos, como eu falei, talvez há uns 8 anos. E desde então, o nosso grupo e eu também passamos a fazer essa retirada da cápsula em bloco, já por uma segurança oncológica também. Tá? Principalmente na paciente de explante, que vai se livrar disso mesmo. Acho que a melhor forma dela realmente se livrar é tirar a cápsula toda em bloco. Porque se tiver realmente qualquer tipo de linfoma ou de outros tipos de câncer, isso, a conduta já foi feita, já foi tirada em bloco, aí depois, claro, ela tem que fazer PET scan, fazer outros tipos de exames, mas não vem ao caso. Mas a conduta cirúrgica correta já foi feita, já foi retirada em bloco, as células todas já estão fora da paciente. Se tiver o líquido que a gente falou, inflamatório, pus, fungo, qualquer coisa que tiver lá dentro, silicone, livre, às vezes pegajoso, tudo isso sai de uma forma inteira, é removido. Então, eu tenho essa opção, sempre retiro em bloco, acho mais adequado, acho que a paciente fica mais bem tratada, é mais trabalhoso, envolve isso que a Cris mencionou, eu acho que é difícil fazer uma cirurgia assim, bem feita, em bloco, com toda a reconstrução, doutor, em média? Exato, somada a outra cirurgia. Eu acho que é muito difícil, tá? Porque para fazer em bloco pode ser bem demorado, principalmente embaixo do músculo, que você falou. É mais trabalhoso, é mais demorado, a gente tem que raspar ali a costela. Quantas horas mais ou menos, doutor? Em média? Uma média de 6 horas, mas tem implantes que chegam até 8 horas, dependendo do nível de reconstrução, do tanto de lipoaspiração, do quanto a paciente tem de gordura disponível. Tem pacientes que são muito magrinhos, o que é ótimo, mas para a gente conseguir ali uma quantidade legal de gordura, purificar, fazer a reconstrução, eu perco bastante gordura para deixar ela bem pura. Então, para fazer a reconstrução, às vezes uma paciente magrinha, eu perco bastante tempo fazendo a lipoaspiração dela para preparar para fazer a reconstrução. E aí tem que fazer essa cirurgia em bloco, que às vezes é difícil, embaixo do músculo demora bastante. A gente trabalha realmente ali num plano tocando o pulmão da paciente ali em cima. Então, um trabalho artístico, é bem complicado remover em bloco muitas vezes, tá? Demora e é algo que tem que demorar, não tem como interromper o processo. E depois a gente faz uma mastopexia, faz a reconstrução. Se for embaixo do músculo, ainda faço a reconstrução da parede torácica, da musculatura. Faz a mastopexia, ajeita a glândula, pele, tira, sobe. E no final ainda prepara a gordura e faz a lipoenxertia. Então são cirurgias demoradas, trabalhosas e com uma perda sanguínea considerável. Então realmente eu não recomendo, como a Cris mencionou, cirurgias associadas nesse momento. Acho que, claro que tudo é avaliado caso a caso, mas acho que não é o melhor momento para fazer outro tipo de cirurgia plástica. A maioria dos meus pacientes entendem isso, a gente faz as cirurgias, os pacientes voltam, ficam felizes, melhora muito a qualidade de vida realmente, geralmente, e as pacientes voltam e fazem a lipo que ela queria, o abdômen, a face, o nariz, mas eu acho que nesse momento do explante eu prefiro focar nisso, realmente é uma cirurgia séria, na minha opinião, é difícil. Tá? Eu sempre comento que tem explantes que eu acho muito mais difícil do que muitas cirurgias de reconstrução de câncer de mama. Tá? Claro que depende do explante, depende do caso de câncer de mama, mas tem casos que são bem difíceis, porque essa técnica de tirar em bloco também é uma técnica de câncer oncológica, não é fácil muitas vezes, é muito aderido, dependendo do que a gente encontra da cirurgia prévia, também a gente sempre pega a cirurgia de outros cirurgiões, de muito tempo, às vezes eu tenho que reparar as coisas, separar a mama das pacientes. É uma reconstrução realmente que pode ser complexa, tentando sempre deixar o mais bonito possível, mas o foco ali é tirar tudo, limpar tudo, fazer uma boa reconstrução de mama e aí depois fazer a melhor estética possível com essa reconstrução, a mastopexia, ajustar a pele, gordura, tudo. Mas focando na saúde da paciente. Eu acho que essa questão do bloco era importante trazer para você. Às vezes o pessoal não pesquisou, ainda não tem essa ideia.
E eu acho que isso é fundamental, isso é realmente discutível. Temos que respeitar a opinião dos outros colegas médicos também, cada um tem a sua filosofia. Tá? A própria literatura médica é aberta nesse sentido, assim como tudo isso que a gente falou, mas eu tenho a minha forma de trabalhar, a minha experiência pessoal e tenho esses argumentos. Tá? Eu acho que, apesar de ser raríssimo, basta um caso de linfoma para o cirurgião talvez se arrepender de não ter feito aquela cirurgia em bloco que é a conduta padrão, né? Porque aí a situação oncológica muda bastante. Mas é muito da experiência pessoal de cada um, realmente. Sim. E lembrando, né, quando eu fui fazer o explante, eu pesquisei bastante. E entrei naquelas comunidades, perigos do silicone, né, silicone free, explantes. Você vai vendo muitos casos, né? Aí a gente escuta muito, né, doutor? Virou modinha agora tirar a prótese. Virou modinha. Ninguém sabe que essa modinha é risco de saúde. A famosa fez, né? Não é porque a famosa fez. Porque agora os famosos estão fazendo, você também vai fazer? Eu escutei muito isso. Eu vi. Eu falo que eu escutei, eu escuto. Virou modinha agora tirar, né? Concordo, é uma questão de saúde. Não é questão... Não é uma tendência. Exato. As pessoas que falam, virou modinha hoje, não tem nada a ver, é aquilo que o doutor falou. Não para pesquisar para ver realmente se faz sentido ou se não faz, entendeu? E quando eu procurei o doutor, né? E o que mais me chamou a atenção foi que eu falei assim para ele, olha, eu quero operar em dezembro, né? Mês mais tranquilo. E ele, quando ele viu minha ressonância, ele falou, não. A gente vai operar o quanto antes. Eu preciso operar você o quanto antes, né? Devido aos meus sintomas. Eu tinha líquido, né, doutor? A minha líquido, contratura. prótese rompida. Não é uma cirurgia que dá para programar muito pra frente. Esperar mais, né? Isso faz mal. Ele falou assim, olha, a minha contratura era grau máximo, né? Ele ficou com medo. Ele falou assim, sabe por quê? Tudo que eu vejo aqui me dá a impressão que você pode ter ou não, né, um linfoma, né? Então aquilo ficou na nossa cabeça, assim. E aí eu falei assim, tá bom, eu vou trocar a prótese, e se acontecer isso de novo? E pode ser que dessa vez não dê positivo pro linfoma. E na próxima? A gente não sabe. Então, na dúvida, não fiz. Essa foi o meu critério. E aí, quando ele tirou mesmo, ele mandou para biópsia. Graças a Deus, deu negativo. Mas, se você entra nessa comunidade perigos do silicone, o que você vê de casos do linfoma não é pouco. Eu acho que para o número de pessoas que põem o silicone, eu acho um número bem razoável. Você tem esses dados, doutor? Mais então, ou menos assim? Os diagnósticos positivos, eles são raros no Brasil, mas eu tenho uma grande crítica, que a gente discute muito isso em congresso, tá? Que ele é muito subdiagnosticado, tá? Ele é muito pouco pesquisado pelos cirurgiões e muitas vezes não pesquisado da forma correta. Não basta enviar um líquido, tem toda uma conduta correta de pedir uma imunistoquímica específica, tem que pedir citometria de fluxo, enfim, detalhes que são mais médicos, mas muitas vezes o próprio médico não está pronto para pedir esses exames da forma correta. Tem que ser um bom laboratório, tem que ser feito de forma imediata, de preferência, no mesmo dia, porque senão a gente pode ter falso negativo. São vários fatores. Esses exames são caros, são bastante caros, tá? No particular. Não é um preço normal de um anatomopatológico. Tá? A biópsia da cápsula, sim, é um anatomopatológico padrão, mas a análise do líquido específico para linfoma ela é muito específica realmente. Então, no Brasil ele é subdiagnosticado. Tá? Nos Estados Unidos já temos milhares de casos realmente, no Brasil são dezenas. Mas ele é muito subdiagnosticado, na minha opinião, mas ele é bastante raro. Tá? Eu acho que não é motivo para desespero, mas isso tem que ser falado. Toda vez que eu falo, eu aviso que ele é muito raro. Mas ele tem que ser falado, pesquisado, levado em consideração, porque a gente está falando de câncer, né? Sempre eu penso como médico em errar para mais, né? A gente dá margem de errar para mais. Mas, em geral, assim, só finalizando, eu acho que uma mensagem legal é que o explante ele não é também para todo mundo. Não quer dizer que, poxa, o Dr. Orlando faz muito explante, eu vou chamar aqui porque ele indica para todo mundo. Não, eu faço muito explante, mas eu não indico para todo mundo.
Tá? Não é uma cirurgia para todo mundo. Algumas pacientes não estão prontas para o explante, algumas pacientes não estão prontas nesse momento, às vezes, para nenhuma cirurgia. A conversa é muito longa. Também, tem psicólogo, tem muitos fatores envolvidos, muitos. Esse porte da cirurgia, para fazer a cirurgia bem feita, são muitos fatores. Tá? Então, geralmente, minhas consultas de explante são extremamente demoradas, a Cris viu isso, são consultas de pelo menos 2 horas para a gente sentar, conversar. De preferência, eu gosto que leve o esposo, a esposa, enfim, que leve a família. A conversa é longa. Explante realmente é uma consulta diferente, um pouco diferente das demais, na minha opinião, porque são muitos fatores envolvidos realmente do psicológico. Apesar de não ser câncer de mama, que são consultas que eu faço que também são muito complexas, obviamente, também demoram 2 horas, o explante envolve o mesmo, toca na mesma ferida da paciente do câncer de mama, tá? Que é o medo de ficar mutilada, o medo de não se sentir mais feminina, o medo de não se sentir bem, de prejudicar a sensualidade dela, sim, autoimagem, de prejudicar o casamento, a própria autoimagem dela. Então, são coisas que a gente está muito acostumado a lidar no câncer de mama, e foi um caminho natural no explante, quando começou a aumentar o volume de explante, porque mesmo não sendo a princípio oncológico, né, a não sei que venha alguma coisa positiva lá na peça, mas a princípio não sendo oncológico, o impacto psicológico que a paciente vem numa consulta de explante e ela tem que se preparar é muito grande também, tá? De alterações após tirar, e na maioria das vezes eu tranquilizo porque não é tão significativo quanto ela imagina. Se for bem feito, se for com o cirurgião que está acostumado, a reconstrução pode ficar muito legal, sim. Tá? Tem muitos casos que fica muito melhor do que estava antes, na minha opinião. Tá? Às vezes a situação já não está boa ali da prótese da paciente, já tem muita assimetria, muitos problemas, líquido, distorções, e a gente acaba simetrizando muito mais as coisas, entregando uma mama talvez um pouco menor, mas mais natural, mais simétrica. Então, às vezes, até a questão de tranquilizar a paciente nesse sentido. Tá? Mas de forma alguma o explante é para todo mundo e deve ser uma coisa banalizada e indicada para todo mundo. A consulta de indicação de explante, na minha opinião, ela é longa, é trabalhosa, tem que entender muito bem o psicológico da paciente, entender todo o histórico de saúde dela ali, quantas vezes ela operou, né, quais próteses ela já teve, o que aconteceu, o que incomoda ela hoje, ver se realmente o explante tem sentido, se eu acho que vai melhorar a saúde dela, tanto nos sintomas, né, do corpo, sistêmicos, quanto na parte da mama. Vendo se ela está pronta psicologicamente para isso. É complicado indicar um explante, mas acho que quando bem indicado, de verdade, pela minha experiência, a melhora é muito grande e a qualidade de vida, a satisfação da paciente também é muito legal. Tá? Olha, eu acho que esse tema dá para a gente ficar assim horas. Inclusive, doutor, eu vou deixar aqui o convite para você voltar aqui para a gente explorar cada vez mais esse assunto, né, de cirurgia plástica, porque é um assunto que me interessa. Eu já fiz, eu tenho vontade de fazer, de limpar meu braço, o culote. Mas eu tô convencendo meu marido porque exige também apoio, suporte, né? Porque é uma cirurgia, toda cirurgia, né? Precisa de apoio e suporte da família, né? Porque então vamos fazer um podcast de lipoaspiração. Então a gente vai trazer novamente o senhor aqui pra gente falar sobre... mas lembrando, ele não é contra implante, tá? Sim, sim. É que muita gente fala assim, nossa, fez explante, mas então ele deve ser contra o implante. Não, gente, ele não é. É só pra trazer a tudo tem que ser muito ponderado, tudo tem que ser muito ponderado. E a gente trouxe também esse tema por conta da Cris, né? A Cris, ela fez a cirurgia, falou muito bem do trabalho do doutor, então falou assim, poxa, é um tema muito interessante, inclusive eu conheço mulheres que querem fazer a cirurgia, só que assim, ainda não tomou a decisão, né, tá sentindo incômodo, então assim, falei assim, poxa, faz super sentido a gente trazer esse tema para levar mais informação, porque o nosso podcast, o podcast da Fique Bem, é para levar acesso, porque eu acredito, a minha vida mudou por conta de acesso. Então, se a gente tem acesso à informação, a profissionais, fica muito mais fácil da gente tomar a decisão. Sem dúvida. Porque se a pessoa está perdida, como que ela vai tomar a decisão? Quebra aquele padrão da beleza, né? Então, é saúde, é focado na saúde e no bem-estar. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Doutor, eu gostaria que você deixasse aqui as suas redes sociais. Quem tiver alguma dúvida específica, pode ir no seu Instagram. Não sei se o doutor tem canal no YouTube. O meu Instagram, ele é @dr, né, de doutor, Orlando Ferrari, tá? E lá tem todos os demais canais, só seguir a gente que
vai ser um prazer, e também podem mandar suas dúvidas para a gente diretamente ou através do Fique Bem. Legal. Pode fazer sua pergunta, o doutor está aqui e ele vai certeza. voltar aqui para a gente falar mais sobre cirurgia plástica, lipoaspiração, enfim. É um prazer. Tudo que for de cirurgia a gente vai trazer. Cris, e você, Cris? Para a gente fechar aqui, o que você deixaria de recado para as mulheres que estão passando por algum momento parecido com você, né? Colocar o silicone, enfim, o que você deixaria assim, de mensagem para elas? Olha, hoje... Se eu pudesse voltar no tempo e falar para a Cristiane de 10 anos atrás, tira esse padrão da beleza, de poder ter um peito bonito, uma bunda bonita, um corpo bonito. Tira esse padrão. Faça realmente, se realmente você não se sente bem, se realmente te incomoda, se realmente te traz aquela angústia, faça. Mas procure um profissional que vá te falar os prós e os contras, tá? Porque aquele profissional que fala assim, isso não existe, só faz o bem, não sei se é legal, porque tem um lado bom e tem um lado ruim de tudo. A gente precisa saber os dois pontos, né? Hoje eu aprendi que eu tô bem com o meu corpo, a gente não fica reta, masculinizada, como o pessoal falou, e você não ligar pro que eles vão falar, você saber o que é o melhor para você. Você com você, né? É você com você, né? Todo mundo, você vai fazer voo. Você tem que ter o que você quer na sua mente. E o não apoio que de um a sociedade, né? Exato, quer que você seja, quer que você tenha. É exatamente isso. Eu fiz a lipoenxertia e eu me sinto super bem com isso. Olha que legal. Eu não fiquei sem o peito, eu não fiquei reta, eu não fiquei masculina. Não. E mesmo que ficasse também, né? Eu acho que é uma questão também, eu acho assim, você se sentir bem com você. Exato. Por exemplo, eu sou morena, cabelo preto. Há muito tempo eu nunca tinha feito luzes. Aí eu comecei a fazer luzes. Aí eu fiz aquela consultoria de imagem. E na minha consultoria de imagem falou assim, olha, o ideal é você voltar à sua origem. Eu voltei. Só que eu não me reconhecia. Eu falei, gente, eu não me reconheço. Então não adianta falar que... Claro. Eu não me reconheci. Aí eu comecei o quê? Voltar a fazer luzes. Então, assim, se a pessoa ela se sente bem, o importante é a pessoa se sentir bem. Porque é você com você. Você vai te levar para onde quer que for, né? Então, se você não estiver bem com você, né? Fisicamente, visualmente, aí não adianta. E o papel correto da cirurgia plástica é exatamente esse, tá? Apesar dela ter também esse caráter estético, é uma cirurgia estética e reparadora, começou como reparadora, na verdade, e é justamente para trazer saúde, função primeiramente, né? Sempre que possível, e uma estética que traga um aumento de autoestima da paciente, Exato. Uma melhora na qualidade de vida. Nunca foi para trazer um padrão de beleza, uma coisa assim. Isso daí a cirurgia plástica, ela deve realmente ser feita, um bom profissional deve realmente, como a Cris falou, colocar prós e contras em tudo. Tá? Você quer fazer lipo? Tá bom, mas tem esse risco, você precisa mesmo? O que te incomoda? Por que você quer fazer? Tá, mas você já fez, mas vamos ver. Acho que em todas as cirurgias plásticas, isso tem que ser ponderado sempre. Tá? Não é uma venda, não é um comércio. Tá? Eu bato muito nessa tecla no consultório, você sabe, e eu acho que, estou falando assim, de cirurgia plástica em geral, tá? Não só de mim. Eu acho que isso é o correto. A especialidade de cirurgia plástica, ela não foi criada para trazer padrões estéticos, para dar Ctrl-C, Ctrl-V em pacientes, tá? Na minha opinião. Ela é uma especialidade para trazer melhora da saúde, da função e, quando for um caráter mais estético, melhora da qualidade de vida, da autoestima de algo que incomoda muito o paciente. Tá? E assim, por exemplo, paciente que tem orelha em abano, sofre bullying todos os dias, é estético, sim, mas isso muda a vida da pessoa, sim, mas sem banalizar. Eu acho que essa mensagem da Cris foi legal mesmo, sem banalizar, sem tentar copiar padrões e em busca do que realmente tem sentido para você
e o cirurgião tem que participar dessa decisão e ajudar a paciente nesse sentido, realmente, na minha opinião. Perfeito. Quando eu fui colocar o silicone, eu sempre quis pela minha autoestima. Eu não gostava, porque eu era muito reta, muito. E aquilo me incomodava. Só que eu nunca pesquisei nada. Sempre fui direto no que eu queria. Eu quero colocar, vou colocar, pronto, acabou. Nunca pesquisei. Não... Hoje, eu acho que a gente tem muita informação. A gente tem muita ferramenta para pesquisar, muita ferramenta que vai te dizer, que vai te ajudar a tomar essa decisão, colocar ou não colocar. Sim. Se hoje eu fosse colocar, vamos supor que eu tivesse meus 20 anos de novo, eu acho que eu pesquisaria bem e teria que ser aquela melhor prótese do mercado. É que, no caso, você hoje está muito mais madura, né? Eu acho assim, você está muito mais madura. É que nem eu também. Hoje eu estou muito mais madura. Então, assim, quanto mais madura você está, mais experiente você está, na hora de você tomar uma decisão, você é muito mais criteriosa. Sim. Né? Só que você, lá atrás, você tomou a melhor decisão naquele momento. Então, não tem como, assim, às vezes, né? Porque às vezes a gente se culpa, né? Ah, mas eu fiz... Não, mas naquela época, naquele momento, você tomou a melhor decisão para você. Exato. Né? Hoje eu falo assim, eu tô bem, me trouxe muito mais disposição tirar. E para quem quer colocar, que eu falo assim, às vezes eu olho, eu tenho umas amigas que falam, eu quero colocar, mas eu colocar. Eu olho e falo assim, menina, tu tem peito, pois faz uma só lipoenxertia aí, aquele sutiã cirúrgico. Porque hoje tem vai essa lindo. opção também, né, Sim. doutora? Antes não tinha, né? A gente que é do grupo de reconstrução de mama, nós sempre fizemos essas cirurgias sem prótese, né? Isso é normal nas reconstruções, lipoenxertia, isso vem de décadas atrás. Mas isso vem sendo muito mais divulgado agora, né? Mas realmente, o que a Cris falou, quando vem um paciente querendo, falou, calma, senta aí, vamos conversar. É 1 hora. Falou, você conhece o linfoma, você conhece a doença do silicone, você conhece a síndrome e tal. O paciente tem que saber tudo o que está acontecendo. Fala, vamos tentar fazer 100, vamos tentar... Você tem um volume legal, tá faltando um pouquinho de volume, vamos fazer uma lipoenxertia, a gente faz uma mastopexia, sobe sua mama. A quantidade de pacientes que me procuram e que saem com uma cirurgia sem silicone é muito grande, sabe? Então, eu acho que isso é importante realmente, é orientação, não que a gente tente forçar, mas eu acho que tudo tem que ser colocado para a paciente, dar as cartas na mesa para ela decidir, né? E acho que às vezes é isso que falta, né? Que é o que você comenta, o profissional tem que colocar realmente todos os prós e contras. E no caso do silicone, hoje a lista de contras está aumentando muito, né? Tudo isso tem que ser reavaliado. E muita gente nem conhecia, realmente, essa lipoenxertia. Para você Eu enxertar a também não gordura sabia. do próprio corpo. Muita gente... Eu falo porque muita gente... eu ando no meio de muitas mulheres e elas perguntam. Existe isso? Eu não sabia. Existe. Em não reconstrução de sabia. câncer de mama, eu uso em quase todos os casos. Quase todos os casos. É muito comum, tá? E a gente já fazia explante há muito tempo em caso de câncer de mama de pacientes que realmente não se deram bem, principalmente com radioterapia. Às vezes a prótese estrui, o paciente perde a prótese, faz uma contratura capsular muito grande, a gente precisa substituir com lipoenxertia ou com algum músculo, e isso é um caminho natural da reconstrução de mama já há muito tempo, ou pacientes que não queriam prótese de jeito nenhum, reconstrói sem prótese. A gente vem se virando ali sem a prótese na reconstrução de câncer de mama há muitos anos, e isso agora veio à tona nos casos de explante também. Tá? Começou um boom nos Estados Unidos, isso é importante falar também. No começo eu fazia muito mais explante de paciente dos Estados Unidos do que do Brasil. Aí começou a vir para cá agora. E hoje eu faço muito mais do Brasil. Bom, eu vou deixar o convite aqui, doutor, para você voltar, para a gente explorar mais esse tema aí da cirurgia plástica, porque eu acho que vale a pena levar, né, informação e acesso para as pessoas, mulheres e homens. Eu sei que mulheres fazem mais do que homens, né, cirurgia. Enfim, e eu quero agradecer, doutor, pelas informações, por transbordar tanto, né, informação, conhecimento. E Cris, obrigada também, viu, por compartilhar com a gente a sua experiência. Imagina. Eu que agradeço o convite e espero ter ajudado muitas mulheres. Muito obrigado, também estou sempre à disposição, tanto para voltar aqui para um bate-papo, quanto para as dúvidas aí que surgirem. Com Até certeza, mais. doutor. Tchau, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau.